Olá, ouvintes e internautas da Rádio Cidade em Dia de Criciúma, ouvintes da 89.1 Rádio Cidade em Dia e internautas do canal YouTube Rádio Cidade em Dia. Estamos aqui para falar hoje com o René, que é gerente da Racli. Antes de nós passarmos, vamos falar um pouquinho sobre o propósito dessa nossa programação, que é aquilo que sempre está no centro das atenções, a Agenda 2030 da ONU, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, a sustentabilidade. Então, hoje nós vamos conversar com o gerente comercial da Racli, Limpeza Urbana, o René Barbosa, que a Racli é uma empresa referência em gestão de resíduos aqui em Santa Catarina. René, então seja muito bem-vindo. Estamos aqui por uma deferência toda especial do Grupo Catarinense de Rádios, e uma gentileza especial da Rádio Cidade em Dia, 89.1, e estamos aí no canal do YouTube, Rádio Cidade em Dia. Então nós vamos ser acompanhados pelos internautas e pelos ouvintes. Boa tarde, René, seja muito bem-vindo. Em primeiro lugar, obrigado por ter aceito o meu convite de estar aqui na rádio, Tá certo, professor Abel. Muito obrigado, pelo convite. Aproveito para dizer um olá para todos os ouvintes, E é obviamente uma alegria estar aqui com vocês para falar desse assunto tão urgente e essencial, O futuro das nossas cidades, do nosso planeta, enfim. Cada um de nós pode contribuir, com atitudes concretas no dia a dia. Perfeito, René. É interessante que, às vezes, se pensa que Agenda 2030, ONU... Eu sempre gosto de bater nessa tecla, que é uma coisa muito distante. Em primeiro lugar, nós devemos sempre lembrar que não tem planeta B, só tem esse. O planeta Terra é esse. Então, é esse que nós temos que aproveitar, cuidar dele, fazer limpeza. Assim como a Racli faz a limpeza urbana, nós temos que fazer as limpezas também em relação às nossas atitudes, às nossas ações, aos gestos, a maneira como nós usamos os recursos que estão aí na natureza, Porque desde 1987, lá quando teve aquela primeira iniciativa de se falar em desenvolvimento sustentável, o relatório Brundtland, que lá já deixava bem claro, que usar os recursos naturais, os recursos, desde que garanta o uso também para as gerações futuras. Então, eu gostaria de falar aqui, René, que falasse um pouquinho sobre os efeitos que as mudanças climáticas, elas têm se intensificado. Então, nessa semana mesmo, vimos que no mês passado, em junho, nós tivemos o terceiro mês de junho mais quente da história. Então, isso causa uma série de preocupações, porque nós estamos vendo aí o aquecimento e talvez o superaquecimento do planeta, o René? E como é que a Racli vê isso aí? Essa informação é bastante preocupante, foi levantada pelo Observatório Europeu e, infelizmente, não nos surpreende. É verdade que os impactos das mudanças climáticas estão aí, chuvas extremas, estiagem prolongada, enfim, doenças respiratórias, E ali, na nossa operação, tudo isso afeta diretamente na nossa rotina, nos serviços que a gente presta para os municípios. E é por isso que a Racli, já tem essa missão, e por isso ela se tornou signatária do movimento ODS, justamente porque a gente acredita que falar do meio ambiente é também falar de saúde, dignidade, de justiça social, enfim, é cuidar das pessoas, professor Abel? Perfeito. Inclusive, vamos aproveitar aqui, o René, falar que no mês que vem, no mês de junho, nos dias 15 e 16, nós teremos aquele evento, o Fórum Nacional ODS, que vai acontecer aqui no nosso estado de Santa Catarina, mais especificamente na cidade de Joinville. Então, é interessante, o René, ouvintes e internautas da Rádio Cidade em Dia, a gente lembrar o seguinte, que esses objetivos de desenvolvimento sustentável,
eles ainda estão muito distantes do conhecimento das pessoas. Então, novamente, eu faço aquela reflexão. Mas isso aí é coisa da ONU, a ONU está longe. Não, o Brasil é signatário da ONU, nós somos brasileiros, portanto, nós estamos, sim, perto da ONU. Então, René, esses objetivos, né, eles são tão desconhecidos pelas pessoas. O que tu terias a dizer para os nossos internautas e para os nossos ouvintes? Até de a gente pensar um pouquinho, né? E é uma pura verdade que o senhor falou, que embora esse assunto esteja tão incutido, né, e discutido em conferências e governo, muita gente ainda não sabe o que significa os ODS. E isso é preocupante. Muito. E é verdade também que para que as pessoas façam parte dessa transformação, né, é preciso que elas entendam que elas são efetivamente parte do processo, né, e parte da solução. E talvez, acredito que por isso, né, a Hackley tem esse compromisso de levar o tema para o cotidiano das pessoas, né. Constantemente a gente usa a nossa presença nas cidades para promover blitz educativas, né, dinâmica com crianças, enfim. Em cada ação que a gente faz, né, a gente busca divulgar e mostrar que a sustentabilidade faz parte de hábitos, né, e escolhas e também de cuidado com o próximo. Interessante, né, René? Aqui só fazendo um link com aquilo que a gente falávamos sobre as mudanças climáticas, né? E juntando aqui com o que eu falei anteriormente sobre esse evento, né, o Fórum Nacional dos ODS, que vai acontecer em Joinville, agora no mês de agosto, nos dias 15 e 16 de agosto, que o foco é exatamente esse, né? O foco deste fórum vai ser relativamente às mudanças climáticas, né? Então, e assim falando sobre a Hackley, né, e a limpeza urbana, o que isso tem a ver com mudanças climáticas? Não tem nada a ver, né? Às vezes tem gente que diz, não, mas isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver, gente. René, então fala um pouquinho sobre isso aí, né? Sobre descarte, essa coisa toda, né? O professor Abel, o senhor entrou num tema que, assim, é extremamente importante de ser falado, né? Porque a gente fala do distante, né? E deixa de falar daquilo que está próximo. Uhum. Nesse verão, a gente teve atividades que foram extremamente impactadas na capital do estado por conta da chuva. Uhum. E aí tá lá, né, a gente fazendo aquela força-tarefa de comunicar à população que o serviço está sendo afetado, né? Eu não me recordo o mês, mas nós tivemos uma participação junto ao Ministério Público dos eventos provocados pelo excesso de temperatura do clima e o impacto disso na vida dos trabalhadores da limpeza urbana. Da limpeza urbana. Gente, é um assunto tão urgente que, assim, se a gente não parar para pensar sobre, ou se a gente parar para pensar sobre, talvez não seja nem mais o ponto, né? Se a gente não agir efetivamente, em questão de pouco tempo, nós vamos estar, assim, sem soluções para o todo. É verdade. Interessante que, às vezes, a gente percebe, assim, algumas... E aí a limpeza urbana, a Hackley, né? A limpeza urbana tem mais propriedade até para falar sobre isso aí. Mas às vezes a gente vê assim que quando chove uma quantidade maior do que aquilo que é o normal, né? Nós temos aí entupimento de bueiro, de boca de lobo, essa coisa toda, e aí aflora, né? Por que entupiu, né? Então a gente vê lá muita coisa, garrafa PET, isso, aquilo, né? Enfim, né? Muita coisa, saco de lixo jogado, né? Como nós vimos aqui, há não tanto tempo assim, né, que foram feitas algumas limpezas desses rios, riachos, canais, etc. e tal, né, e que foi juntado lá dentro desses locais sofás, né, fogão a gás, aparelho de televisão, enfim, tudo isso aí, né. Enfim, é importante, né, René, que a população também esteja consciente, né, de que a sua ação, né, o seu comportamento impacta diretamente nas questões climáticas, né, nessas mudanças climáticas. Muito se fala de cobrança da administração pública, né? Uhum. Mas a população ela tem parte importante nesse significativa, processo. inclusive, né? Porque se
a pessoa que está descartando, ela não tiver consciência de onde ela vai descartar, certamente ela vai causar um problema não só para ela, mas para o todo. Então, quando a gente fala de meio ambiente, eu sempre costumo pensar no seguinte, né? Qual é a interferência da minha ação na vida do outro? Porque tudo que eu faço pro planeta, ou tudo que eu faço de irregular pro planeta, acaba afetando na vida do outro, né? E é inevitável isso. Inclusive, vocês têm uma ação, né, dentro da Rackley, que é dentro do CIPAT, né, que fala sobre a questão da segurança e meio ambiente, né? Sim. Eu vou um pouquinho além, certo? Fique à vontade. Dentro da Hackley, nós temos uma equipe de educação ambiental, né? E a gente realiza diversas ações em escolas, enfim. E sempre buscando falar sobre o consumo responsável, né? Abordando o descarte correto dos resíduos, a reciclagem, a reutilização, enfim, né? E dos impactos de não fazer isso de maneira adequada, né? E, obviamente, como a gente vai para o externo, a gente também olha para o interno, né? E por isso a gente faz campanhas com os colaboradores, né? Porque a gente acredita realmente que a mudança começa dentro de casa. Claro, não adianta varrer a sujeira para baixo do tapete, né? Tem uma fala do professor Rogério Campos de Meira. E eu gravei ela porque ela realmente tem muito impacto. Se todo mundo varresse a frente da sua casa, sim, no final do dia a rua estaria limpa. Estaria limpa, perfeitamente, né? Há algum tempo aí, esteve aqui na ASIC, proferindo uma palestra, um diretor executivo de uma empresa que ela é uma facção. É uma facção para grandes marcas do esporte, como, por exemplo, Umbro e Kappa. Eles são de uma cidade do oeste de Santa Catarina, eu agora esqueci qual é o nome da cidade. Mas eu achei muito interessante na fala dele, exatamente tem relação com isso aí que tu acabas de falar, René, que é o cuidado, né, da sua parte interna, né, da porta para dentro. E ele enfatizou bastante o seguinte, que a empresa, né, eu também não lembro o nome da empresa, já faz algum tempo, né, essa empresa, eles não têm faxineiros. Eles não têm faxineiro. E eles têm assim uma cozinha, né? Onde o pessoal vai lá, prepara a alimentação, né? Que traz de casa, ou se quiser, tem restaurante lá também, mas ele, segundo ele, boa parte trazia a alimentação de casa e tinha lá micro-ondas, isso, aquilo, né? Então cada um ia lá, fazia a sua alimentação, mas e aí? Não tinha copeira e não tinha faxineira. Não, cada um faz a sua limpeza daquilo que utilizou. Tem prato, tem talher, tem tudo, mas ok, cada um faz a sua limpeza. Inclusive, ele foi além, ele disse que nos banheiros também usou, faz a limpeza, né? Mas eu gostaria de ir um pouquinho mais adiante aqui, René, porque eu sei que vocês também têm algumas ações, né, sobre a inclusão social. E antes que tu respondas, eu sei que vocês têm um calendário anual, né, a respeito de ações vinculando com os ODS. Mas eu prefiro que a gente deixe isso para a segunda parte aqui do nosso programa. Então eu gostaria que tu falasse sobre a inclusão social promovida pela Hackley. Perfeito, professor Abel. Eu não tenho medo de dizer que a gente tem orgulho, né, das ações que a gente faz. Hoje a Hackley, ela acolhe colaboradores indo da Venezuela, Cuba e de países africanos também, né? Muitos deles em situação de refúgio. Obviamente, a gente também abre espaço para PCDs, sempre promovendo acessibilidade e integração para esses colaboradores. Inclusive, no mês passado, nós fundamos dentro da Hackley uma comissão interna chamada Construindo Pontes, justamente para a gente discutir, né, e verificar de que forma nós, enquanto gestores, nós, enquanto empresa, podemos promover um ambiente mais acolhedor para essas pessoas, né?
E é justamente sobre isso, né? De promover para aquelas pessoas que vêm até a Hackley, né? Um ambiente de acolhimento mesmo, né? Uhum. Enfim, com direitos trabalhistas, treinamentos, enfim. E não posso deixar de destacar também um ponto muito importante, a questão da igualdade de gênero. Que é o nosso ODS 5, né? Lá na Hackley a gente incentiva a presença feminina, né? Em todos os setores. Isso também vale para questões de liderança. Hoje, 33% dos cargos de gerência, né, são ocupados por mulheres. Bem verdade que esse número ele poderia ser melhor e a gente tem trabalhado diariamente para isso, né? Mas todo esse avanço, né, toda essa... Vamos colocar avanço, né? Ele é um resultado de um compromisso real com a diversidade, o respeito e a oportunidade para todos mesmo, né? No Pacto Global, né, a Unesco é signatária do Pacto Global, né, então eu tenho sempre contato com eles, né, o Pacto Global é diretamente vinculado à ONU, né, então aqui lembrando que na ONU existem 6 idiomas oficiais, né, que é o inglês, o francês, o espanhol, o russo, o árabe e o chinês, né, então esses são os 6 idiomas oficiais da ONU, né? Então, a grande maioria das publicações, né, elas vêm, em primeiro lugar, em inglês, né, e depois algumas outras traduzidas algumas não, a grande maioria traduzida para essas outras línguas. Mas nós temos aqui no Brasil uma ação muito forte do Pacto Global da ONU no Brasil. Inclusive, é o segundo maior conglomerado do mundo. O Pacto Global da ONU no Brasil é o segundo maior do mundo, né, com uma abrangência em empresas, instituições diversas, né? E quando tu falaste ali sobre a igualdade de gênero, né, mulheres em cargos de chefia, lá no Pacto Global da ONU, né, tem uma plataforma chamada Elas Lideram. E aqui é interessante que tu falas aqui em 33%, e lá, né, estabelece um corte de 30%, ou seja, vocês já estariam, né, dentro daquela plataforma, Elas Lideram. Então é bastante interessante esse compromisso, né, de que haja essa igualdade de gênero. Então não adianta isso ficar apenas na retórica, né, o René? E aí vocês estão aqui, né, então gostaria já de parabenizar, porque dentro dessa plataforma, né, Elas Lideram, é uma das plataformas, vocês já estariam, né, acima daquilo que é necessário para fazer parte da plataforma, né? Então, como é que vocês atuam, René, relativamente à questão da gestão de resíduos nas cidades? Vocês atuam em diversas cidades. Outra coisa, de cabeça, assim, tu terias como informar quantas cidades vocês atuam? É difícil. Hoje o braço é longo, né? E aí muito a gente longo. lembrar de todas as cidades. Mais ou menos quantas cidades? Mas é distribuído nas diversas regiões do estado de Santa Catarina. Nós temos 3 bases operacionais em Içara, em Capivari de Baixo e Blumenau. Desculpa, são 4. Hoje nós temos na capital também. Capital também. E além dessas bases operacionais, nós temos unidade de apoio em outras cidades, como Criciúma, Santa Maria da Imperatriz. E de verdade mesmo, hoje a gente foca a nossa atividade em Santa Catarina, né? Praticamente no estado todo, nós já atendemos mais de 1,5 milhão de pessoas, sem sombra de dúvidas. E eu diria que nós temos aí em torno de uns 13 contratos, tá? E então vocês, como é que é feita essa destinação dos resíduos? Como é que vocês fazem essa destinação? Porque, digamos assim, nós que somos usuários, né, dos serviços de limpeza urbana, né, nós sabemos o endereço até onde nós colocamos nas lixeiras. Dali em diante não se sabe o destino. Como é que funciona essa destinação correta aí, René? Essa é também uma pergunta reflexiva, né? Que cabe a cada um se fazer, né? O que acontece depois que eu descarto o meu resíduo na minha lixeira?
Santa Catarina, cabe destacar que foi o primeiro estado nacional a erradicar os lixões. Então, já é um dado Ponto positivo, né? extremamente importante para nós, né? E o senhor bem sabe que o grupo, né, da qual nós fazíamos parte, foi pioneiro no melhor gerenciamento dos resíduos aqui na nossa região. Hoje já não se tem mais lixões aqui na nossa região, muito por conta do vanguardismo, né, da nossa empresa. E hoje, né, a Hackley ela é responsável pela coleta seletiva, coleta de resíduos sólidos urbanos, manutenção de vias públicas também, de cidades como Criciúma, Blumenau, Florianópolis, como eu comentei, né, Braço do Norte, entre outros. E o nosso trabalho, ele não é assim, como eu posso dizer, porque fica meio chato eu ficar puxando sardinha para minha... Não, tranquilo. É que o foco aqui, René, é exatamente esse, nós sabermos aquilo que acontece com o lixo, né? Porque o lixo, ele pode virar luxo, né? Isso. Ele pode vir a ser alguma coisa muito importante. Por exemplo, né? Eu acredito que vocês tenham alguma ação voltada para a economia circular. Sim. São algumas ações que a gente já desenvolveu ao longo do tempo, né? Mas hoje, efetivamente, nós temos uma unidade de reciclagem em Braço do Norte, a qual a coleta de seletiva é encaminhada para lá e de lá os resíduos eles acabam ganhando um novo caminho, né? Ele é encaminhado para a indústria e aí se transforma num outro produto. Mas quando eu falo em não gostaria de puxar assado para minha churrasqueira, enfim, né? Eu quero dizer que o nosso trabalho ele é reconhecido em caráter nacional. Criciúma, por exemplo, já foi reconhecida por 100%, por ter 100% dos resíduos destinados corretamente, né? E algo que nos orgulha muito, não diferente de Blumenau, por exemplo, que também recebeu um prêmio da Associação Brasileira de Empresas que Destinam Resíduos, né, a BETR. E Blumenau foi reconhecida como a segunda cidade de 250 mil habitantes que tem um destino mais perfeito, faz a gestão mais perfeita aí dos resíduos, né? Certamente vocês têm algum tipo de certificação, de reconhecimento, alguma coisa de credenciamento, certificação, reconhecimento. O que vocês teriam nesse sentido? O senhor diz qualquer de tipo ISO? De isso, alguma coisa semelhante. Ou ISO, algo semelhante também, né? Porque tem outras formas de certificação também, mas alguma coisa. Hoje, assim, ó, a Hackley ela é uma spin-off da Hack Saneamento, certo? Em junho do ano passado, a Hack Saneamento foi vendida para uma multinacional, a Veolia. Até enquanto a Hack era administrada por nós estávamos desenvolvendo um sistema de reaproveitamento de gás, né, para geração de energia. Hoje já não é mais nossa gestão, mas o projeto era acreditar a empresa para vender créditos de carbono. Mas como hoje já não é mais do nosso grupo, a Hack Saneamento, a gente tem que focar as atenções para a Hackley, né? E hoje nós temos a ISO 9001, a ISO 14001, que fala da gestão ambiental. E, além disso, nós temos, em função das nossas parcerias que a gente faz com os municípios, enfim, e com entidades civil pública e ONGs, a gente tem, por exemplo, o selo de parceiro do meio ambiente do IMA, certo? Na verdade, parceiro de unidade de conservação do IMA, em função de uma parceria que a gente desenvolveu com o Instituto Aluata. Ok, ali nós falamos anteriormente em triagem, né? Logística reversa, redução do volume de resíduos, economia circular. E como é que existe alguma tecnologia que é utilizada para controlar essas operações ou isso está fora do radar? Não, professor Abel, o senhor, por ser professor de administração, deve saber que tudo aquilo que não gera dados é impossível de ser administrado. Com certeza. Certo? E aí, quando a gente fala de um braço longo, de atendimento de mais de 1 milhão de pessoas, obviamente
se precisa de dados para gerir. E com base nisso, a gente foi desenvolvendo dentro do nosso próprio corpo ali de pessoas, sistemas para monitoramento desses dados, certo? Uhum, perfeito. Então, Renê, nós vamos fazer um nosso intervalo, lembrando que nós estamos no ar por gentileza, né, do Grupo Catarinense de Rádios e em parceria com a Rádio Cidade em Dia, 89.1, e também os internautas que nos acompanham pelo canal do YouTube Rádio Cidade em Dia Criciúma. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida a conversar com o Renê, gerente comercial da Racli. Voltando, nós estamos no ar por gentileza do Grupo Catarinense de Rádios e vamos ao ar nas sextas-feiras no canal do YouTube, Rádio Cidade em Dia, e também nós vamos ao ar na Rádio Cidade em Dia nos sábados 89.1. Continuamos, estamos aqui conversando hoje com o Renê, que é o gerente comercial da Racli, né? E nós falávamos anteriormente ali, Renê, sobre algumas ações que são desenvolvidas, e eu acredito que isso aí tem muito a ver acredito não, eu tenho absoluta certeza, né? Até porque vocês são signatários do movimento ODS Santa Catarina, né? E também fazem parte aqui do comitê de Criciúma, inclusive, né? Do comitê gestor aqui de Criciúma, né? Nós temos então as seis coordenações, né? São 3 coordenações com 3 coordenadores adjuntos, né? Então, nestes 2 anos, eu serei o coordenador geral, né? E agora eu gostaria que, né, tu falasse um pouquinho sobre a tua coordenação, né, Renê? Então, tu também fazes parte dessa coordenação para os próximos 2 anos, né? Então, fala um pouquinho sobre esse interesse de participar, né, da coordenação. Então, professor Abel, na verdade foi um desafio que foi proposto aí pela Sarita, né? E eu tenho uma dificuldade de falar não para as situações que vão aparecendo. Não, E tranquilo. aí, quando ela sugeriu, eu conversei com a direção da empresa, obviamente, né? Que prontamente Apoiou? nos colocou à disposição, porque querendo ou não, o senhor sabe que requer um tempo do nosso período laboral para exercer as atividades. E não é pequeno, né? Sim, e aí a direção apoiou e a partir disso eu comecei a me colocar à disposição ali para ocupar o cargo de mobilização adjunta. E eu tenho um propósito muito claro, e esse propósito é compartilhado pelo senhor, porque eu já escutei o senhor falar algumas vezes, né? Da horizontalidade. Isso. E eu acho que é isso que vai fazer do mundo um lugar melhor, né? E é com base nisso também que eu procuro pautar as minhas ações, professor Abel. Hoje nós temos o compromisso de fomentar o movimento para as regiões que estão um pouquinho desabastecidas, né, e que precisam de um pouquinho de atenção. Então, estamos procurando trabalhar nesse sentido de levar o movimento, né, e colocar o movimento à disposição dessas regiões. E, além disso, né, promover, divulgar e dar visibilidade para as ações dos signatários que hoje estão efetivamente participando do nosso movimento, né? Então, eu imagino que todas as minhas ações para ao longo desses 2 anos, né, vão ser muito nessa linha de estar à disposição, né, de promoção e, obviamente, apoio direto a todos os coordenadores, né? Muito bem. Voltando um pouquinho aqui na Racli, né? Vocês têm uma frota bastante grande, né, de caminhões, e isso tem lá o seu consumo de combustível respeitável, né, Renê? Então, se nós pensarmos aqui, né, isso certamente, né, com esse todo o envolvimento da Racli, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, isso tem algum tipo de acompanhamento por vocês, em questão de combustível, né, a própria manutenção dos veículos, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso aí, Renê, por favor. Professor Abel, logística hoje no Brasil é um negócio extremamente complexo, né?
E sem ferramentas de controle, você acaba refém de um sistema que ele não contribui tanto para que os negócios deem certo. Então, é muito daquilo que a gente vinha falando no bloco anterior, né? A gente tem aplicativos de controle, de frota, né? Que nos permitem acompanhar o desempenho dos nossos veículos, dos nossos motoristas, dos nossos colaboradores, enfim, né? A gente também controla a questão da manutenção, obviamente, porque como a gente vinha falando realmente no outro bloco, assim, se você não tem um controle efetivo da sua operação, você vai acabar morrendo à míngua, porque realmente é um ponto bem complexo esse. É interessante que quando se fala nessa manutenção de caminhões, né, controle de frota, combustível, né, nós já devemos pensar imediatamente, fazendo um link aqui com os ODS, né, no ODS 13, né, que é a ação contra a mudança global do clima, né, e também, já que tem esses controles, né, já que vocês utilizam tecnologias mais modernas, né, então isso também impacta o ODS 9, né, inovação e infraestrutura. Isso. Aqui eu posso falar para o senhor que nós já fizemos testes com caminhões AGNV, a gente fez teste com caminhão elétrico, sempre pensando de que forma a inovação ela pode contribuir com a nossa operação como um todo, né? Hoje a gente ainda não encontrou uma resposta concisa a respeito do assunto, mas nós temos uma equipe de engenharia liderada pelo nosso diretor de operações, Gustavo, que pensam, tenho certeza absoluta, diariamente em como gerar o menor impacto possível diante de operações tão complexas como as nossas, né? Perfeito. E interessante, né, que já que tem essas parcerias, né, o René, isso também tem a ver com o ODS 16, né, as instituições eficazes, né? Enfim, né? Claro, quando a gente fala em instituições eficazes, eu gosto também de me reportar sempre ao ODS 17, né? Porque isso tem sido o mote, né, do movimento ODS nacional, né? Ninguém faz ODS sozinho, né? Então, esse trabalho que vocês fazem também não é feito sozinho, né, René? Então, fala um pouquinho para nós sobre essas parcerias, né? Como é que vocês trabalham? Fala um pouquinho sobre isso tudo aí, a participação de vocês. Com toda certeza não é sozinho. Eu vou fugir um pouquinho do roteiro para falar também da ISO. Claro, a ISO 9001, claro. Ela dá 8 princípios que a gente tem para sustentar a qualidade, né? E aquilo ali é basicamente um manifesto de que sozinho você não chega a lugar nenhum. E na Hackley, de forma alguma, a gente faz nada sozinho, né? E obviamente, como o senhor sabe, a gente participa ativamente do movimento, né? Eu sou prova disso. E também a gente firma parcerias com instituições públicas, privadas e do terceiro setor, né? Um destaque, ou melhor, um exemplo desse nosso compromisso, digamos assim, foi um projeto que a gente fez no ano passado com o Criciúma Esporte Clube, que fala a respeito, que age, né, diretamente nos resíduos que são gerados dentro do Criciúma Esporte Clube, né. Fora isso, como a gente bem falou, temos uma parceria com o Instituto Aluata, né, voltado para a conservação ambiental da reserva do Aguaí. E também nos inscrevemos esse ano para o selo amigo do meio ambiente de Criciúma, né? Enfim, sozinho não se chega a lugar nenhum. Perfeito, perfeito. Dando sequência aqui, René, eu preparei aqui algumas perguntas, né, para ti, mas evidentemente que a gente sempre sai do roteiro, né? Porque, como diz na gíria aí, é mais ou menos
pegar o siri do balaio, né? Nunca vem sozinho, sempre vem alguma coisa pendurada, né? E se as pessoas quiserem acompanhar mais de perto o trabalho da Hackley, como é que pode fazer? Onde pode encontrar informação? Como pode encontrar informação? Como é que faz isso aí? Primeiro, né, a gente está em todas as redes sociais aí mais conhecidas, o Instagram, o Facebook, enfim. E por ali a gente divulga muito do nosso trabalho, e quando tem algum tipo de informação, como aconteceu esse ano em função das chuvas, né? A gente sempre procura estabelecer contato direto por essas mídias digitais. Paralelo a isso, a gente também faz um trabalho, como a gente faz na Cidade em Dia, de divulgação pontual de algumas situações que a gente entende ser interessante para a manutenção das nossas operações, né? Eu acho que com relação à comunicação externa seria nesse sentido, participar ativamente de ações da sociedade civil, estamos na mídia digital, né? E também essas mídias convencionais. Todo mundo que precisar e chegar até nós, certamente vai ter um atendimento pontual, porque é algo que é cobrado pela nossa direção, né? Hoje a gente presta serviço para a população em geral e às vezes não, com toda certeza o nosso serviço é de utilidade pública. A pessoa não pode ficar à mercê de uma não resposta, né? E pensando nisso, né, em efetivação e maior agilidade do nosso retorno, nós desenvolvemos dentro desse ano, né, um sistema de administração dessas reclamações, dessas solicitações da população, direto no WhatsApp. Hoje nós estamos implementando um sistema voltado para atendimento da população no WhatsApp. E com base nele, né, nós vamos ter indicadores de como está a saúde das operações. Eu estou olhando aqui no calendário, René, que no dia 24 de junho, né, quase 3 semanas, né, nós tivemos reunião do Comitê ODS aqui de Criciúma, né? E nessa reunião foi abordado bastante, inclusive com a sua participação bastante efetiva, né, sobre a realização da ação ODS na prática, né, que vai acontecer em setembro. Você teria condições de falar um pouquinho sobre isso aí, né? Até porque, digamos assim, os contatos iniciais foram feitos pela sua pessoa. Então, fala um pouquinho sobre essa ação que vai acontecer em setembro, né? E deixando bem claro, por que em setembro? Porque a Agenda 2030, né, ela foi, digamos assim, carimbada em setembro, né? Então, exatamente por isso que se comemora com ação bastante intensiva, né, o aniversário, digamos assim, da Agenda 2030, sempre no mês de setembro. Por favor, René, então fala um pouquinho para nós aí sobre essa ação que vai acontecer em setembro. Então, o ODS na prática desse ano do Comitê Criciúma, né, vai acontecer na Praça Nereu Ramos, das 9 às 11 horas, salvo melhor juízo. Isso. E das 9 às 12. Das 9 às 12, melhor, isso, então, isso. Né? Das 9 às 12. Obrigado pela correção, professor. E vai ser um ambiente, né, promovido pelo nosso comitê, para que os nossos signatários possam melhor divulgar as suas ações, né? Como a gente sempre discute nas nossas reuniões, professor Abel, e o senhor sabe bem disso, o empresário da região, na grande maioria, ele é realmente preocupado com o bem comum. Ele tem esse compromisso social, né? E um momento como esse, ele serve para promover a imagem da empresa para a sociedade, né? E também para levar, obviamente, para a população em geral, esse assunto que é tão relevante que nós viemos discutindo até agora, né? Perfeito. Então, né, só deixando bem claro, né, René,
que em setembro, né, a comunidade está convidada, em especial, né, os signatários do movimento ODS, o Comitê Criciúma, estão convidados a participarem desse evento que vai acontecer na Praça Nereu Ramos, né, no dia 20 de setembro, né? 20 de setembro. Então, é uma data bastante interessante, importante para todos nós, né? E convidamos aí a população em geral para acompanhar o que os signatários estão fazendo, né? Para contribuir com a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. René, eu vou abrir aqui um parênteses que eu acho muito interessante, né? Em primeiro lugar, esse parênteses, eu quero fazer um agradecimento aqui ao Grupo Catarinense de Rádios, né, pela gentileza de conceder esse espaço para nós, né? A Rádio Cidade em Dia, 89.1, que também nos dá essa oportunidade, e o canal do YouTube, né? Rádio Cidade em Dia de Criciúma. Mas eu quero fazer um agradecimento todo especial aqui, em particular, para o jornalista Denis Luciano, né, que teve a cordialidade de tão prontamente saber que eu tinha assumido a coordenação geral do movimento ODS aqui do Comitê Criciúma, teve a gentileza de entrar em contato comigo e convidar para que nós estivéssemos aqui gravando esses podcasts para colocar no ar, né, as ações que são feitas pelo Comitê ODS Criciúma, né? Então, nossos agradecimentos aqui ao jornalista Denis Luciano, ao Grupo Catarinense de Rádios, né, e à Rádio Cidade em Dia 89.1. René, eu gostaria, eu tenho acesso, né, assim como qualquer pessoa que esteja nos ouvindo, ou qualquer internauta que esteja nos acompanhando, tem acesso a um material que vocês publicaram, né, chamado Calendário Hackley, né? E eu tenho aqui o calendário. Eu abri aqui o calendário de 2024 e eu achei muito interessante aqui. Depois a gente fala sobre as particularidades desse calendário, mas eu gostaria que primeiro explicasse o que é esse calendário, qual é a razão desse calendário, René. Assim, de uma forma geral, o que ele significa e o que ele representa para vocês e para a comunidade em geral. Certo. O que é o calendário, né? Professor Abel, o senhor sabe que um dos compromissos do signatário é de promover e divulgar o movimento como um todo. Isso. E foi pensando nisso, né? Pensando nessa promoção do movimento, que nós, em 2024, decidimos fazer um calendário focado nas ações que poderiam ser elencadas dentro da empresa, que estavam linkadas diretamente ao movimento ODS e aos objetivos do desenvolvimento sustentável por subsequência. E aí a gente sempre planeja esses calendários com antecipação, sempre com apoio da agência Nueva, certo? Que é a nossa agência de comunicação, de marketing e comunicação. E aí eu tô pegando aqui conversa com o Marcos, na época. Eles vieram com um propósito, porque sabem, né, que a gente tem essa missão enquanto signatário de promover o movimento. E a gente, obviamente, acatou, porque fazia todo sentido, né? E faz todo sentido. Eu vou até ser um pouco repetitivo agora. A gente precisa divulgar isso, porque não é para amanhã. É para agora. Se fosse possível para ontem, melhor ainda, né? E assim, são ações imediatas, urgentes, né? E emergenciais, em alguns casos até emergenciais, né? Então, esse calendário que vocês desenvolvem, eu vou tomar a liberdade aqui de falar um pouquinho sobre esse calendário, mas, sem dúvida nenhuma, o teu olhar vai ser muito melhor do que o meu, até porque tu tens a participação efetiva aqui, né? Então, vocês publicaram aqui, né, um calendário 2024. O zero do calendário, né, é aquele círculo com os 17 ODS, né? Então, muito interessante. Exatamente, né, quando nós elaboramos o relatório, que é tipo uma prestação de contas, né, para o movimento ODS,
cada um dos signatários ele tem que comprovar que ele divulga o movimento, né? Então, aqui só esse zero aqui do movimento ODS formado, né, pelos 17, círculo dos 17 ODS, né? Mas eu percebo o seguinte, que aqui já na primeira, depois dessa capa, né, a primeira coisa que vocês fazem é apresentar os 17 ODS, né? E aí, mês a mês, vocês vão colocando algumas ações. Então, por exemplo, aqui em janeiro de 2024, né, vocês colocaram aqui uma ação que envolve 2 ODS, né, o ODS 1 e o ODS 2, que é a realização de campanhas de arrecadação de alimentos para a doação. Então, isso tem a ver muito com a erradicação da pobreza, né, que é o ODS 1, e tem a ver também com o Fome Zero e agricultura sustentável. Pode falar um pouquinho sobre essa ação para nós? Claro. A gente sempre toma muito cuidado em falar sobre esses assuntos por conta da nossa direção. E é comum, né, da nossa região, é uma particularidade, nós somos uma região cristã. E dos pilares ali, uma das máximas das pessoas que acreditam em Cristo, em Deus, enfim, é tudo que tu faz com a mão direita, que a esquerda não saiba, né? Não saiba. Mas sim, e aí é uma discussão, vamos divulgar, não vamos divulgar, é sempre assim, né? E a Hackley, com toda certeza, ela sempre busca, de alguma forma ou de outra, promover esse tipo de arrecadação, eu diria, dentro da empresa e também doação efetiva, né, da empresa em momentos críticos, por exemplo, como teve no Rio Grande do Sul aquela enchente. Nós tivemos uma participação ativa da direção distribuindo alimento donativo, enfim, uma série de coisas para aquela população que naquele momento estava precisando bastante. E aí, ao longo do ano, a gente vai fazendo, nós temos os nossos parceiros e vamos fazendo o nosso papel social, digamos assim. E o comercial, ele sempre quer divulgar, né? E claro, o diretor, ele sempre quer retrair. Assim, só agora relatando aquela sua experiência em relação à direção da instituição, né? Eu também, antes de ter, eu tinha sido convidado para assumir a coordenação geral, mas antes de eu decidir por minha conta, né, uma vez que eu represento a Unesc, né, no movimento ODS, Comitê Criciúma, antes de eu tomar a iniciativa de colocar o meu nome à disposição, também a primeira coisa que eu fiz foi conversar na oportunidade com a reitora e com a vice-reitora, né? E com a diretora de extensão, que é a minha chefe imediata, a professora Sheila, né? Então, conversei com as três, olha, coloquei a situação e prontamente elas disseram, não, é interessante que assuma assim, né? Até porque elas acreditam no meu trabalho, assim como a Hackley acredita no seu trabalho, né? Então, voltando aqui ao calendário da Hackley, né, René, são 17 ODS, né? No Brasil tem o 18º, mas digamos assim, em termos de ONU, né, em termos universais da ONU, são 17 ODS. E eu percebi aqui o seguinte, que alguns são 17 ODS e 12 meses, então, quer dizer, não dá para fazer uma coisa equitativa, né? Então, alguns meses eles dedicaram a ações, né, e foram seguindo assim, tipo, o 1, 2 num mês, o 3, né, o objetivo, o ODS 3, que é a saúde e bem-estar, no mês de fevereiro, né? Tem até uma foto muito interessante aqui. E a ação que vocês promoveram aqui, deixa eu só dar uma olhadinha, ações internas que visam, né, o cuidado com a saúde e o bem-estar dos colaboradores. Então, no mês de fevereiro, né, vocês dedicaram, no ano passado, né, ao ODS 3 Saúde e Bem-Estar, com essa ação que eu acabo de relatar. Pode falar um pouquinho sobre essa ação, René? Claro. Cabe dizer que as nossas ações não ficam restritas ao mês, né? E sim. Elas avançam ao longo do ano. E aí o projeto, quando nós fizemos esse calendário, foi justamente de não deixar de elencar todas as atividades que nós temos dentro da empresa, né? Para a promoção desse calendário. Bem,
A Hackley é uma empresa que realmente se preocupa com os nossos colaboradores, inclusive o nosso RH tem um esquema de entrevista, né? E quando a gente faz essas entrevistas com nossos colaboradores, eles perguntam, é feita a pergunta, né, se a empresa tem algo positivo, né? E todos eles falam a mesma coisa. A empresa ela é muito preocupada com as datas comemorativas, mas sobretudo com aquela preocupação além do convencional para com o colaborador, certo? E aí vocês vão ver em alguns momentos a Hackley saindo de dentro da própria empresa e indo para a rua, né, para fazer panfletagem, né, em prol dos colaboradores. E vou aproveitar esse gancho, professor Abel, para ressaltar a importância com o descarte correto dos perfuro-cortantes e vidros. Esse ano, a gente teve que ir para a rua. É bem bom ressaltar isso aí mesmo, René. Bem bom isso aí. Muito importante essa tua preocupação aí. A gente teve que sair para a rua porque lá nos nossos monitoramentos acabou apontando que o índice de acidentes atrelados a esse quesito estava aumentando consideravelmente. E aí qual foi a nossa decisão? A gente vai ficar parado dentro de casa? Pô, são as nossas pessoas aqui, os nossos amigos que estão sofrendo. A gente precisa sair. E aí a gente decidiu, falamos com algumas cidades e uma delas foi Criciúma, que prontamente aceitou a nossa sugestão de fazer essa blitz educativa. Conscientização, né? Conscientização, exatamente. E fomos para a rua para defender o nosso colaborador. Então, note que o senhor falou um negócio nesse podcast que a gente não pode ficar só no discurso. E que as ações elas têm que ser percebidas também em como você interage com a sociedade. Todo. Certo? E, então, eu imagino que é muito disso. Se você quer um colaborador mais satisfeito, você precisa demonstrar pelas tuas ações, né? Aqui, ainda voltando aqui ao calendário, René, eu achei muito interessante que normalmente, né, a volta às aulas ela se dá ou em março ou perto de março, né, muito próximo de março, e vocês dedicaram o mês de março aqui para o ODS 4, que é Educação de Qualidade, e achei muito interessante a figura ilustrativa que vocês colocaram ali, né, que 4 crianças, né, ao redor de uma caixa, daquelas caixas de coleta de resíduos, né, e com aquele símbolo, né, uma caixa verde e com aquele símbolo do resíduo, né, que é aquelas setas que vão se movimentando ali, né. Então, no mês de março, né, vocês dedicaram a essa ação, né, e a ação que vocês colocaram aqui, né, foi relativa ao Centro de Educação Ambiental. E, por favor, né, se puder dar mais alguma explicação para nós aqui a respeito dessa ação, nós ficaríamos bastante gratos. Hoje, professor Abel, quem lidera a questão de educação ambiental, com toda certeza, é a nossa engenheira Eunice. Aproveito para mandar um abraço para ela, que certamente está nos ouvindo. E é alguém que tem um preparo assim surreal para interagir com diferentes públicos, né? E levar essa mensagem de educação ambiental para a população em geral, né? Hoje, em Braço do Norte, por exemplo, nós temos o nosso centro de triagem, como eu falei, e no mês de junho, que é o mês dedicado ao meio ambiente, nós fizemos ações efetivas dentro das escolas, junto com algumas parceiros locais, né, para realmente divulgar essa questão da educação ambiental. E é muito disso, né, dentro de todas as ações que a empresa faz, levar um pouquinho da essência do nosso trabalho e demonstrar a nossa preocupação com o bem comum, né? Perfeito. Em função do tempo, eu vou adiantar um pouquinho aqui o nosso calendário e eu vou pular para setembro por 2 razões, né? Uma das razões é que em setembro
é um mês dedicado aí à Agenda 2030, né? Pelos motivos que eu já falei anteriormente, no bloco anterior, né? Mas eu achei muito interessante a ação que vocês desenvolveram ali em setembro, né? Que nesse mês de setembro vocês dedicaram especialmente a redução das desigualdades, né, que é o ODS 10, né? Então ali vocês colocam a acessibilidade e bastante significativa aquela imagem que está ali, né? Uma pessoa com a carteira de motorista na mão, é isso? Não, é da Polícia Federal. Da Polícia Federal. Tá, é um estrangeiro. Um estrangeiro, né? Um estrangeiro. Né, que muitas vezes ele é imigrante, mas muitas vezes é refugiado mesmo, né, o René. Então, essa ação aqui é uma ação dedicada à acessibilidade, né? Então, dedicando vagas a empregos para PCDs, né? E assim por diante. Fala um pouquinho, então, René, dessa ação aqui que o mês de setembro foi dedicado a ela, né? Certo. Como a gente já tinha tratado no outro bloco, é uma preocupação de fato da empresa em promover um ambiente amistoso, afável, acolhedor para esses colaboradores, né? E eu aproveito aqui para citar um caso de um ganês, funcionário nosso, o Idrísio, um colaborador, né? E a gente vê a dificuldade que é para a pessoa, né? Tá longe da família, ter que se sujeitar aí uma vez a cada quanto tempo lá na Polícia Federal. Isso. E quando pode visitar o parente lá longe, né? Isso. São realidades que a gente não consegue nem mensurar porque não vive. E aí é muito daquela preocupação, né? Como eu vou atingir o outro sendo que eu não conheço a realidade dele? É só sendo acolhedor, né? É só se colocando à disposição. É só estando a ouvidos dele, né? E foi por isso que nesse mês de setembro a gente dedicou essa menção para a questão da acessibilidade. Né? Perfeito, René. Vamos avançar um pouquinho mais aqui, né, no nosso calendário. Vamos pular aqui para dezembro, né? Então, dezembro é um mês que normalmente se tem aquela preocupação com festas de final de ano, né? E vocês dedicaram aqui sobre o ODS 15, né, que é a vida terrestre, e o ODS 16, que é paz, justiça e instituições eficazes. E a ação aqui que vocês dedicaram, né, foi uma ação dedicada para uma reserva legal. Então, gostaria que falasse aqui um pouquinho sobre esse ODS, né? Nesse caso... Esses ODS, aliás. Quem está de parabéns é ao pessoal da nossa agência de comunicação que conseguiu linkar o Paz, né, com a virada de ano, né? Porque, bom, chega a ser triste a gente falar que em 2025 a gente ainda tenha tanta disputa em todos os âmbitos, né? Mas sim, assim, de fato, o mês de dezembro é um mês de renovação e por isso, né, a agência acabou optando por seguir nessa linha. Tá. E eu achei aqui muito interessante também, bastante inspirador, né, que vocês distribuíram 16 ODS durante os 12 meses. Tá aí o 17º, que é a parceria. Então aqui o 17º, ele aparece aqui, né, para fechar o calendário, né, porque o 17º é parcerias, né, e meios de implementação. Então aqui vocês colocam, né, parcerias com fundações de meio ambiente, né, participação em eventos com as fundações, parcerias de empregabilidade, campanha de coleta seletiva, enfim, né? Ou seja, para fechar o calendário, né, vocês distribuíram 16 ODS nos meses e o fechamento do calendário é com o ODS 17, que aí, referendo àquilo que a gente fala sempre, né, ninguém faz desenvolvimento sustentável sozinho, né? Então, eu gostaria de agradecer aqui a presença do René, né, que é o gerente comercial da Racli, e um agradecimento todo especial aqui ao Grupo Catarinense de Rádios, né, que nos concede a oportunidade
de estar levando o movimento ODS para todo o público, internautas e ouvintes da Rádio Cidade em Dia, né? E também um agradecimento especial aqui ao jornalista Denis Luciano, né, pela cordialidade que tem sempre nos acolhido aqui. Então, muito obrigado e voltamos na próxima semana com mais um podcast Visão 2030. Muito obrigado e até a próxima semana.